Eu acusei meu marido de me sexualizar demais enquanto o afastava. Mas tudo desmoronou quando ele descobriu meu caso e me expôs para todos durante um jantar na casa dos pais dele. Agora minha vida acabou, meus filhos não me perdoam, e até minha própria mãe me chama de monstro. Meu marido me pegou na cama com o irmão dele, 6 meses depois de eu dizer que ele era exagerado comigo. Estávamos casados há 12 anos, 3 filhos, uma boa vida, uma bela casa, tudo certinho. Mas no ano passado comecei a me sentir sufocada. Ele estava sempre me tocando. Colocava a mão nas minhas costas enquanto eu cozinhava, beijava meu pescoço enquanto eu trabalhava, segurava minha cintura quando cruzávamos no corredor. Era constante. Você pode parar com isso? Eu acabei explodindo uma noite. Você está sempre me apalpando. Parece que não me vê como nada além de um objeto sexual. O rosto dele ficou completamente sem expressão. Desculpa, eu não percebi. Pois agora você sabe. Depois disso, ele parou completamente. Sem beijos de boa noite. Sem mãos dadas. Ele se afastava se nós dois estendêssemos a mão para pegar algo ao mesmo tempo. Dormia na beirada da cama. Era exatamente o que eu tinha pedido. O irmão dele começou a aparecer mais depois que o pai deles adoeceu. Passava aqui depois das visitas ao hospital. A gente conversava enquanto meu marido estava no trabalho. No começo era só coisa normal, como era difícil ver o pai tão frágil como meu marido estava lidando com tudo. Você está bem? Ele me perguntou um dia. Você parece diferente. Só cansada. Não, é mais do que isso. Ele estudou meu rosto. Você parece sozinha. Eu desabei. Contei tudo. Como eu mesma tinha afastado meu marido e agora me sentia invisível dentro da minha própria casa. Como criei essa distância fria e não sabia como consertar. Ei, tudo bem, ele disse, me puxando para um abraço. Foi assim que começou. Um consolo inocente que virou outra coisa. Eu dizia a mim mesma que era só apoio emocional, até deixar de ser. A culpa me consumia, mas eu não conseguia parar. Aqui estava alguém que queria me tocar, que me via como desejável. Tudo aquilo que acusei meu marido de fazer, eu estava buscando no irmão dele. 4 meses depois do começo do caso, meu marido chegou mais cedo em casa. Não preciso descrever o que ele viu. Ele não gritou, não quebrou nada, apenas olhou para o irmão e disse, sai da minha casa. Depois olhou para mim. Eu te dei exatamente o que você pediu. E foi isso que você fez com isso. Ele saiu naquela noite. Ficou 2 semanas no hotel conversando com advogados. Eu implorei para ele voltar para tentarmos resolver. Eu não entendo, chorei numa das ligações. Se você ainda me amava, por que se afastou? Porque você me disse que eu te tratava como um objeto sexual. Eu respeitei o que você disse que precisava. A voz dele era tão calma que me deu medo. Acontece que você só não queria isso de mim. O divórcio veio rápido. Achei que poderíamos manter tudo em segredo, resolver a guarda das crianças discretamente. Eu estava errada. 2 meses depois, no jantar de aniversário da mãe dele, com todos presentes, dos 2 lados da família, nossos filhos, todo mundo, enquanto ela abria os presentes. Ele se levantou. Antes de comermos, tenho algo a dizer. Ele tirou o celular do bolso. Quero que todos saibam porque estamos nos divorciando. Não, eu sussurrei. Ele deu play numa gravação, minha voz, naquela noite em que ele nos pegou, tentando explicar que não significava nada, que eu só estava carente porque ele não me tocava mais. A voz do irmão ao fundo. Os rostos das crianças ficaram pálidos. 6 meses atrás, ela disse que eu a estava sexualizando demais, ele disse para o silêncio da sala. Então eu parei. E ela dormiu com o meu irmão. Minha filha adolescente saiu correndo, chorando. Meu filho não conseguia me olhar. A mãe dele se levantou, veio até mim e me deu um tapa no rosto. Na minha casa, ela disse. Você trouxe isso pra dentro da minha casa. Eu fui embora. O que mais eu poderia fazer? Minha própria mãe não fala mais comigo. Diz que não criou uma mulher que culpa o marido pelas próprias escolhas. Meus filhos estão morando com ele. Minha filha me mandou uma mensagem. Você destruiu nossa família porque o papai te amava demais. O divórcio está quase finalizado. Tenho direito apenas a visitas supervisionadas. O irmão dele se mudou para outro estado. Meu ex-marido já está saindo com outra pessoa, segundo meu filho, alguém que aprecia quando ele demonstra afeto. Agora moro num estúdio. Às vezes penso nas mãos dele na minha cintura, na nossa cozinha, em como eu as afastei, em como me convenci de que era vítima, enquanto destruía tudo que construímos. Eu sei o que todo mundo pensa. Mas me diga, será que eu realmente estava tão errada em querer um pouco de espaço? Isso justificava ele me humilhar diante de todos? Atualização. A ordem de restrição chegou ontem. Não contra ele, contra mim. Aparentemente, quando você aparece no local de trabalho da nova namorada do seu ex, chorando e gritando que ela roubou sua vida, as câmeras de segurança registram tudo, inclusive o momento em que você joga um café nela e diz coisas das quais eu me envergonho até de repetir aqui. Meu advogado disse que tenho sorte de ela não estar prestando queixa por agressão. 3 semanas atrás, eu achei que tinha chegado ao fundo do poço. Eu estava errada. Fundo do poço é ver seu filho de 15 anos mudar o sobrenome, por sugestão da namorada do pai, para juntá-lo ao dela. Fundo do poço é ver sua filha postando vídeos no TikTok sobre mães narcisistas e alcançando milhões de visualizações. Fundo do poço é o seu próprio advogado de divórcio te dispensar como cliente porque você mentiu sobre a linha do tempo do caso. Tudo começou quando eu os vi no supermercado. Meu ex comprando flores. Ela rindo de algo que ele disse, do mesmo jeito que eu costumava rir. A mão dela no braço dele, de um jeito natural, íntimo, confortável, igual a mim, antes de eu dizer que ele era tátil demais. Abandonei meu carrinho e segui os dois. Vi ele abrir a porta do carro para ela.
Vi ele guardar as compras no porta-malas enquanto ela já estava sentada no banco do motorista. Vi ele se inclinar para dar um beijo de despedida. Um selinho rápido, nada sexualizado. Apenas um gesto simples de carinho entre duas pessoas que se gostam. Algo dentro de mim quebrou. No dia seguinte fui até o trabalho dela. Descobri onde ela trabalhava pelo LinkedIn, uma empresa de tecnologia no centro. Esperei no saguão até ela descer para o almoço. Precisamos conversar, eu disse. Ela pareceu confusa. Desculpe, eu te conheço? Sou a esposa dele. Essa esposa, ela corrigiu baixinho. E acho que não deveríamos conversar. Você não entende o que fez. Essa é a minha família, a minha vida. Ele está só te usando para se vingar de mim. Ela tentou passar por mim. Eu segurei o braço dela. Por favor, supliquei. Você precisa entender. Ele manipulou tudo. Ele se afastou de propósito para me empurrar para um caso. Foi tudo planejado. Os olhos dela se arregalaram. Você acha que ele te fez dormir com o irmão dele? Você não entende toda a história. Entendo o suficiente. Ela puxou o braço de volta. Por favor, me deixe em paz. Foi aí que eu joguei o café. Café de hotel do lugar ao lado. Ainda quente o bastante para fazê-la soltar um grito. Os seguranças me agarraram antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A polícia chegou. Fiquei 6 horas detida antes que minha mãe finalmente aceitasse pagar a fiança. O que há de errado com você? Ela disse no carro. Você perdeu completamente a cabeça? Ela está dormindo na minha cama, cozinhando na minha cozinha, brincando com meus filhos. Eles não são mais seus nada. Você fez questão disso. Viajamos em silêncio até o prédio do meu apartamento. Então ela falou de repente. Seu pai me traiu uma vez. Você sabia? Eu a encarei. Há 20 anos. Com a secretária dele, claro que descobri. E sabe o que eu fiz? Assumi a responsabilidade pela minha escolha de ficar. Não o culpei por me seduzir a ficar. Não ataquei a outra mulher. Eu fiz uma escolha e vivi com ela. Isso é diferente. Como? Porque foi você quem traiu. Porque foi você quem foi pega. Porque ele seguiu em frente. Ela virou-se completamente para mim. Você acusou aquele homem de te tratar como um objeto sexual por te mostrar carinho. Depois dormiu com o irmão dele porque sentia falta desse carinho. E agora está perseguindo a nova namorada dele porque ela recebe o que você jogou fora. Como é que qualquer parte disso é culpa dele? Saí do carro sem responder. A audiência foi ontem de manhã. Meu ex estava lá com o advogado. A namorada dele também. Ela levou fotos das queimaduras do café. Imagens das câmeras de segurança me mostrando segurando o braço dela. Depoimentos de colegas de trabalho dizendo que me viram esperando no saguão por 2 horas. O juiz concedeu a ordem de restrição imediatamente. Agora não posso chegar a menos de 150 metros da casa dela, do local de trabalho ou dos meus filhos quando eles estiverem com ela. O que acontece em semanas alternadas. Meu ex não me olhou nenhuma vez durante a audiência. Quando estávamos saindo, ouvi ele sussurrar para ela. Desculpa, eu nunca imaginei que ela... Não é sua culpa, ela respondeu. Nada disso é sua culpa. A pior parte? Meus filhos estavam lá. Eles pediram para ir, para apoiá-la. Minha filha segurou a mão dela durante o depoimento. Meu filho sentou ao lado do pai, os ombros se encostando do jeito natural que pais e filhos fazem. O tipo de toque casual que eu mesma rejeitei. Quando saímos, minha filha me esperava na porta. Tenho algo para te dizer, ela disse, com a voz trêmula. Estendi a mão. Querida, por favor. Não. Ela recuou. Você sabe o que ela fez quando você queimou ela? Ela ligou pro papai chorando, não porque doía, mas porque estava preocupada com a gente. Preocupada que ver nossa mãe sendo presa fosse traumatizante. Ela pensou na gente, mesmo com a pele em bolhas. Eu sou sua mãe. Não. Você é a mulher que jogou fora o nosso pai porque ele te amava demais. Você é a mulher que transou com o nosso tio na nossa casa. A mulher que atacou uma pessoa inocente por namorar um homem solteiro. A voz dela falhou. Ela foi mais mãe pra nós em 6 meses do que você foi no último ano. Ela saiu com eles. Todos juntos, caminhando até o carro dele. Uma família que já não me incluía. Fiquei sabendo da mudança de nome pelas redes sociais. Meu filho postou sobre isso. Agradecendo a namorada do pai por sugerir que ele poderia honrar as 2 famílias juntando sobrenomes. Agradecendo por ela não tentar me substituir, só ser mais uma fonte de apoio. Mais de 3.000 curtidas. Comentários dizendo o quanto ela devia ser uma mulher incrível. Como eles eram sortudos por tê-la. Meu ex-cunhado me procurou na semana passada. Primeira vez desde que tudo aconteceu. Uma única mensagem de texto. Estou fazendo terapia agora. Sinto muito pela parte que tive em ferir meu irmão. Espero que você também procure ajuda. Até ele está assumindo a responsabilidade. Até ele está crescendo. E eu estou aqui, num apartamento minúsculo com uma ordem de restrição e visitas supervisionadas, ainda tentando me convencer de que tinha justificativa. Atualização 2. O divórcio foi iniciado há 2 dias. Vou receber menos do que esperava no acordo por causa das acusações criminais. Meu advogado explicou que atacar a namorada dele mostrou um padrão de comportamento agressivo em escalada. O juiz concordou que eu precisava de supervisão com as crianças pela segurança delas. Você entende como é isso? Ser considerada perigosa para os próprios filhos. Não porque eu os machuquei ou negligenciei, mas porque não consegui controlar minha raiva por perder algo que eu mesma joguei fora. A mãe dele mandou uma última mensagem por meio da minha mãe. Você recebeu o tipo de amor pelo qual muitas mulheres rezam e chamou de opressão. Você recebeu fidelidade e retribuiu com traição. Você recebeu uma segunda chance, quando ele apenas expôs a verdade em vez de te destruir, e usou isso para atacar uma mulher inocente. Agradeço a Deus porque meu filho está livre de você. Amanhã começa a terapia ordenada pelo tribunal, parte do acordo judicial para evitar prisão por agressão. A terapeuta é especializada em controle da raiva e responsabilidade emocional. Meu advogado disse que se eu concluir o programa com sucesso, talvez eu consiga visitas sem supervisão até o próximo ano.
Um ano vendo meus filhos construírem uma vida com outra mulher. Um ano vendo nas redes sociais os jantares de família para os quais não sou convidada. As viagens de férias das quais não participo. As piadas internas que nunca vou entender. Meu filho me mandou uma mensagem depois da mudança de nome. O papai não me pediu para fazer isso. Nem ela. Eu quis. Eu quis um nome que representasse a família que está presente para mim. Fiquei olhando aquela mensagem por horas. A família que está presente para ele. Não a mãe que destruiu o lar porque confundiu amor com controle. Não a mulher que culpou todos os outros pelas próprias escolhas. A família que está presente. Eles estão jantando agora. Sei disso porque é rotina. Ela cozinha. Ele faz o churrasco. As crianças arrumam a mesa. Coisas normais de família, a vida que eu tinha, a vida que eu joguei fora, a vida da qual estou legalmente proibida de me aproximar. Então me diga, como eu vou sentar na terapia amanhã e assumir responsabilidade quando uma parte de mim ainda acredita que ele orquestrou tudo isso? Quando ainda acho que ele retirou o afeto de propósito para me empurrar para um caso? Será que eu estou tão quebrada que não consigo enxergar o que todo mundo vê? Ou é todo mundo que não vê o que ele fez comigo? Porque ainda não entendo como me dar menos afeto depois de eu pedir espaço o torna a vítima nessa história. Atualização 3. A sessão em que finalmente desabei aconteceu 3 semanas depois que comecei a terapia. Minha terapeuta vinha insistindo para que eu examinasse o que ela chamava de meus padrões de culpa, mas eu resistia. Até que ela pediu para eu escrever uma carta para o meu marido. Não para enviar, ela disse. Só para escrever. Quero que você escreva como se fosse ele. Escreva o que você acha que ele diria se pudesse falar tudo sem raiva. Eu ri. Dei risada de verdade. Isso é ridículo. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu sei o que ele diria. Ia se fazer de vítima, dizer que eu sou louca, que ele não fez nada de errado. Ela se recostou na cadeira. Tente mesmo assim. Fui para casa e fiquei olhando o papel em branco por 2 horas. Até que comecei a escrever. O que saiu de mim quebrou alguma coisa por dentro. Querida esposa, eu te amei todos os dias durante 12 anos. Quando você disse que meu toque era demais, eu acreditei. Achei que estava te machucando sem perceber. Então parei. Te dei exatamente o que você pediu. Dormi na beira da cama chorando porque não podia te abraçar. Vi você se afastar mais a cada dia e pensei que era o que você precisava. Quando te encontrei com o meu irmão, a traição não foi só o sexo. Foi perceber que enquanto eu respeitava seus limites, você dava a outro homem tudo o que dizia não querer de mim. Joguei o papel do outro lado do quarto. Liguei para minha terapeuta às 11 da noite, chorando tanto que ela mal conseguia me entender. Eu destruí tudo, repetia. Ele me amava, e eu destruí tudo. Ela marcou uma sessão de emergência na manhã seguinte. Foi aí que o verdadeiro trabalho começou. Quando finalmente admiti que reescreve toda a nossa história para me colocar no papel de vítima. Cada toque que chamei de excessivo. Cada beijo que rotulei como sexual demais. Era tudo apenas amor. Amor normal, saudável, de um homem que adorava a esposa. Minha mãe veio me visitar semana passada. Primeira vez desde o incidente do café. Ela sentou na minha frente, no meu pequeno apartamento, e parecia mais velha do que eu já tinha visto. Seu pai ligou ontem, ela disse. Quer saber se você está recebendo ajuda. Papai não fala comigo há meses. Nem comigo. Ele fala comigo, sim. Me pergunta sobre você todos os dias. Ela pegou o celular e me mostrou as mensagens. Dezenas delas. Ela está bem? Está se alimentando? Precisa de dinheiro? Por que ele não me liga pessoalmente? Perguntei. Porque ele disse que ver você se autodestruir está o matando. Ele não suporta ver a própria filha se tornar alguém que ele não reconhece. Ela guardou o celular. Seus filhos sentem o mesmo. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Os filhos estão bem. Eles têm ela agora. Minha mãe bateu a mão na mesa, a primeira vez que a vi realmente furiosa. Eles não estão bem. Sua filha chora até dormir. Seu filho começou terapia porque não consegue mais confiar em mulheres. Ele viu a mãe trair o pai e depois atacar uma mulher inocente por namorar um homem solteiro. Como isso pode ser estar bem? Eu não quis. Pare. Só pare. Ela se levantou. Sua terapeuta me ligou. Disse que você finalmente está fazendo progresso. É o único motivo de eu estar aqui, para te dizer que se você realmente quer consertar isso, precisa parar de ver todo mundo como inimigo. Ela saiu sem se despedir. No dia seguinte, fiz algo que não fazia desde o divórcio. Olhei as redes sociais do meu ex-marido. Eu ainda estava bloqueada em tudo, mas a conta da minha prima continuava conectada no meu notebook. O que vi me deixou fisicamente enjoada. Fotos dele de 8 meses atrás, logo depois de eu pedir um tempo. Ele parecia acabado, magro, com olheiras fundas. O irmão comentou em uma das fotos. Tá tudo bem? Você parece mal. E ele respondeu. Só tentando respeitar o que ela precisa. Vai valer a pena quando ela estiver feliz. Publicação após publicação, ele tentando. Noites de encontro em que ele se sentava do outro lado da mesa, não ao meu lado. Fotos em que ele ficava propositalmente afastado. Nenhum toque casual. Comentários de amigos perguntando se estávamos bem. E ele me defendendo. Ela só precisa de espaço. Estou aprendendo a demonstrar amor de outro jeito. Depois, silêncio por 2 meses. Os meses do caso. Então uma última postagem. Recomeçando. As crianças e eu estamos bem. Obrigado a todos pelo apoio. Os comentários variavam de finalmente a nunca gostamos dela mesmo, e você merece coisa melhor. Centenas de pessoas que viram ele tentar salvar nosso casamento enquanto eu estava na cama com o irmão dele. Minha filha aceitou me encontrar ontem, sob supervisão, num café, com o monitor judicial presente. Ela parecia tão mais velha, 15 anos com a expressão de 30. Mãe, ela disse e parou. Olhou para o chocolate quente. Eu não sei mais como te chamar. Eu ainda sou sua mãe. É mesmo? Ela ergueu o olhar, os olhos vermelhos. Ela é quem me ajuda com as tarefas. É quem me ensinou a dirigir. É quem ficou comigo quando eu chorei por você ter atacado ela.
Eu cometi erros. Erros? A voz dela quebrou. Você acusou o pai de ser um predador por te amar. Você transou com o tio na nossa casa. Você atacou uma mulher inocente por existir. Isso não são erros. São escolhas. Eu estou fazendo terapia agora. Estou mudando. Ela pegou o celular e me mostrou um vídeo do aniversário dela 2 anos atrás. Meu marido me girando na pista de dança, nós dois rindo. As mãos dele na minha cintura, eu me inclinando para ele. Felizes. Lembra disso? Ela perguntou. Lembra quando você ainda o amava? Quando não achava o toque dele nojento? Eu não consegui responder. Pedi pro papai me mostrar vídeos seus também, ela continuou. Quis entender como você era antes. Passamos horas vendo fotos antigas. Eu chorei por você, pela mulher que você costumava ser. A mulher que te atacou chorou pela pessoa que você era antes de decidir que ser amada era um fardo. Por que está me dizendo isso? Perguntei. Porque eu preciso que você entenda uma coisa. Ela se inclinou pra frente. Ela não é sua substituta. Ela é a segunda chance que o papai teve. E todos os dias, ela prova que merece isso. Ela não vê o carinho dele como algo excessivo. Ela vê como amor, porque é amor. Mãe, sempre foi só amor. O monitor avisou que o tempo tinha acabado. Quando minha filha se levantou, hesitou por um instante. Eu li suas postagens, ela disse baixo. Sim, encontrei. Todos aqueles comentários te criticando, e mesmo assim você se defendeu. Continuou agindo como se o papai tivesse te manipulado a trair. Ela balançou a cabeça. Ele não te deixou sozinha, mãe. Você se fez sozinha. E depois o culpou por isso. Ela foi embora me deixando ali, encarando o café frio, me perguntando como virei alguém que a própria filha despreza. Esta manhã, o irmão do meu ex postou algo nas redes, pela primeira vez desde tudo. Um texto longo sobre vício, responsabilidade e arrependimento. Dizendo que estava em terapia há meses, lidando com vício em sexo e a vergonha de trair o próprio irmão. Contou que nosso caso fazia parte de um padrão de buscar validação em relacionamentos inapropriados. Assumiu total responsabilidade e marcou o irmão, pediu desculpas publicamente e disse que entenderia se o perdão nunca viesse. Os comentários foram duros, mas justos. Muita gente criticando, mas também reconhecendo a coragem de admitir os próprios erros em público. Alguns mencionaram meu nome, perguntando quando eu faria o mesmo, quando eu pararia de culpar os outros pelas minhas escolhas. Meu ex comentou apenas uma vez. Agradeço o pedido de desculpas. Concentre-se em melhorar. As crianças ainda vão precisar do tio um dia. Graça. Mesmo agora ele ainda mostrou graça. Enquanto eu ainda estava em terapia, insistindo que ele tinha me manipulado a ter um caso, ele demonstrava graça com um homem que dormiu com a própria esposa. Ontem, minha terapeuta me perguntou o que eu achava que aconteceria se eu assumisse toda a responsabilidade. Responsabilidade de verdade, não aquele tipo em que eu ainda arranjo alguém para culpar. Eu teria que admitir que destruí minha família por nada, eu disse. Não, ela corrigiu. Você teria que admitir que destruiu sua família por uma escolha. E essa escolha foi só sua. Comecei a escrever outra carta. Desta vez para os meus filhos. Ainda não vou enviar, minha terapeuta diz que eu não estou pronta. Mas ela começa com a verdade. Eu tive um marido que me amava e chamei isso de depressão. Tive uma linda família e a destruí porque confundi ser valorizada com ser controlada. Cada palavra parece vidro descendo pela garganta, mas são palavras verdadeiras. Finalmente, depois de tanto tempo, verdadeiras. Então, acho que minha pergunta é: como você reconstrói algo depois de destruir tudo, quando não dá mais para culpar ninguém? Quando você precisa encarar o fato de que teve tudo e jogou fora? Porque não soube reconhecer o amor quando ele te tocou? Porque estou começando a achar que não há retorno? Que certas traições cortam fundo demais? Que às vezes a gente quebra as coisas de um jeito que não dá para consertar? E talvez seja isso o que eu mereço. Atualização 4. Minha terapeuta me dispensou ontem. Disse que eu era resistente ao tratamento e me recusava a fazer mudanças significativas. A verdade é pior. Ela me dispensou porque eu menti durante 3 meses, menti que tinha parado de vigiar eles pela internet. Encontrei um jeito de burlar todos os bloqueios. Criei contas falsas com nomes de amigas da escola. Assisti a todas as postagens. Cada foto dos meus filhos rindo com ela. Cada comentário chamando-a de madrasta incrível. Cada menção a viagens em família das quais eu não fazia parte. Eu fazia capturas de tela de tudo e organizava em pastas por data. Esse comportamento está escalando, minha terapeuta disse na última sessão. Você não está se curando. Está alimentando uma obsessão. E ela tinha razão. Na semana passada, eu segui até o jogo de beisebol do meu filho. Fiquei dentro do carro no estacionamento, observando com binóculos. Vi ela vibrar quando ele acertou uma rebatida dupla. Vi meu ex bater na mão dele, comemorando. Vi minha filha se inclinar sobre ela durante uma entrada fria, compartilhando um cobertor. Depois de 1 hora, o segurança bateu no meu vidro. Alguém tinha reconhecido o meu carro e avisado. Senhora, a senhora precisa sair. Mas é o meu filho jogando. Eu entendo, mas há uma ordem de restrição. A senhora não pode estar aqui. Dirigi de volta para casa tremendo. Não de medo de ser presa, mas de raiva. Uma raiva cega, absurda, porque ela pode estar nos jogos do meu filho, enquanto eu fico escondida em estacionamentos. Como uma criminosa. Naquela noite fiz algo imperdoável. Liguei para minha filha de um número bloqueado, às 2 da manhã. Alô? A voz dela estava sonolenta, confusa. Sou eu. Silêncio. Mãe, você não pode me ligar. O tribunal disse. Eu só precisava ouvir sua voz. Vou desligar. Espera, por favor. Você sabia que ela não pode ter filhos? É por isso que está roubando os meus. Ela é infértil e está usando vocês para brincar de casinha. A voz da minha filha ficou fria. Como você sabe disso? Eu tenho meus meios. Você está perseguindo ela. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Meu Deus, mãe, você está perseguindo ela. Sou sua mãe. Tenho o direito de saber quem está perto dos meus filhos. Não, não tem. Não mais.
Ouvi barulhos, como se ela estivesse se levantando. Vou contar pro papai. E pro advogado. Isso é assédio. Sou sua mãe. Ela desligou. Na manhã seguinte, o advogado do meu ex entrou com uma moção de emergência. Minhas visitas supervisionadas foram suspensas até nova audiência. A mensagem era clara, eu tinha cruzado mais uma linha. Minha mãe apareceu à tarde com caixas. O que é isso? Suas coisas. Pro meu sótão. Você vai precisar encontrar um lugar para guardar. Ela não conseguiu me olhar nos olhos. Vou vender a casa. Me mudar para perto do seu irmão. Você também vai me abandonar? Estou protegendo minha sanidade. Ver você se autodestruir está me matando. Seu pai e eu não aguentamos mais. Então é isso? Todo mundo desiste? Todo mundo segue em frente? Ela finalmente me encarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você perseguiu aquela pobre mulher até o trabalho. Jogou café quente nela. Invadiu os registros médicos dela. Ligou para sua filha no meio da madrugada para espalhar mentiras cruéis. O que vem depois? Quando isso vai parar? Quando eu recuperar minha família. Eles não são mais sua família. Você os jogou fora, e agora está jogando fora qualquer chance de redenção. Ela foi até a porta. Seu pai pediu para eu te dizer que ele te ama, mas não pode mais assistir a isso. Nenhum de nós pode. Depois que ela saiu, abri as caixas. Fotos antigas. Nosso álbum de casamento. Imagens de férias em família, manhãs de Natal, aniversários. Todas mostrando a mulher que eu costumava ser. A mulher que tinha tudo. Entre as fotos, encontrei uma carta. Minha letra. Endereçada ao meu marido. Nunca enviada. Datada do nosso 10º aniversário, 10 anos atrás. Casei com o meu melhor amigo. E desde então você me mostra todos os dias o que é o amor. O jeito como você toca meu ombro quando passa. Como me beija de despedida, mesmo que vá só até a garagem. O modo como me olha, como se eu ainda fosse a garota por quem você se apaixonou. Eu sei que não digo isso bastante, mas eu amo o jeito como você me ama. Nunca pare. Joguei a caixa do outro lado do quarto. As fotos se espalharam por todo canto. Como cheguei ao ponto de escrever aquelas palavras e depois chamar o carinho dele de opressivo? Em que momento o toque dele passou a ser demais? A esposa do meu cunhado entrou em contato ontem. Primeira vez desde que tudo explodiu. Ela queria me encontrar. Disse que era importante. Nos encontramos em um parque. Ela parecia exausta. Preciso que você saiba de uma coisa, começou. O que você e meu marido fizeram não destruiu só a sua família. Destruiu a minha também. Eu sei. Sinto muito. Não, você não sabe. Ela pegou o celular e me mostrou mensagens de texto. Essas são de outras mulheres. 3, todas durante o nosso casamento. O seu caso não foi especial. Você foi só mais uma na lista dele. Fiquei olhando para as mensagens. Explícitas. Recentes. Durante o nosso caso e depois. Ele faz isso há anos, ela continuou. Mas o seu foi o que veio à tona. O que destruiu a relação dele com o irmão. Entende? Você abriu mão de tudo por um homem que mandava mensagens para outras mulheres enquanto estava na cama com você. Eu não conseguia respirar. Vou me divorciar dele. Vou levar as crianças e voltar para a casa dos meus pais. Mas eu queria que você soubesse a verdade. Você destruiu seu casamento por um traidor em série que nunca te amou. Ele amava a adrenalina, a conquista, a esposa do próprio irmão. Ela se levantou. Espero que saber disso te ajude a parar de culpar seu ex-marido. Ele é o único inocente em toda essa bagunça. Ela foi embora, me deixando ali com o mundo girando. Tudo em que eu acreditava, todas as justificativas em que me agarrava, desmoronando. Naquela noite, dirigi até minha antiga casa e estacionei do outro lado da rua. A ordem de restrição cobria apenas a casa dela, ainda não a dele. Observei pela janela. Hora do jantar. Meu marido cozinhando, enquanto ela ajudava minha filha com o dever de casa. Meu filho arrumando a mesa. Uma noite de família normal na casa em que eu costumava viver. E então eu vi. O momento que quebrou algo dentro de mim. Meu marido passou atrás dela no fogão e colocou a mão em suas costas ao alcançar algo. O mesmo gesto que eu chamava de exagerado. Ela se inclinou levemente para trás, sorriu e continuou mexendo o que estava cozinhando. Um gesto tão pequeno, uma mão nas costas. A diferença é que ela o recebeu. Entendeu o que aquilo realmente era. Não posse, nem sexualização, apenas conexão. Amor. Pensei em ir até a porta, exigir ver meus filhos, fazer um escândalo. Mas qual seria o sentido? Traumatizá-los ainda mais? Provar que sua mãe não aprendeu nada? Em vez disso, fiquei no carro e assisti a vida que joguei fora. Vi outra mulher valorizar o que eu rejeitei. Vi meus filhos felizes de um jeito que não eram no último ano comigo. Vi meu marido amar alguém que o amava de volta. Meu celular vibrou. Uma notificação de uma das minhas contas falsas. Ela havia postado em um grupo privado de mães que eu tinha infiltrado, pedindo conselhos sobre como ajudar crianças a lidar com o declínio da saúde mental de um dos pais, como protegê-las e ao mesmo tempo ensiná-las a ter empatia. Os comentários eram solidários, cheios de recursos e experiências parecidas. Ela estava tentando ajudar meus filhos a lidar com o que eu me tornei. Enquanto eu a espionava online, ela buscava formas de amparar as minhas crianças por terem uma mãe como eu. Estou parada neste estacionamento há 3 horas. O dia está amanhecendo. Sei que deveria ir embora antes que alguém me veja, antes que eu seja presa de novo, antes que eu faça algo que não possa ser desfeito. Mas não consigo me mover. Não consigo parar de olhar para a antiga porta da minha casa. Não consigo parar de pensar naquela carta que escrevi há 10 anos. De me perguntar quando toques de amor viraram demais. Quando foi que me tornei essa pessoa que destruiu tudo de bom em sua vida e depois passou a vigiar as ruínas?
Meu celular está quase sem bateria. O tanque quase vazio. Em algum lugar dentro daquela casa, minha família está acordando para começar mais um dia sem mim. Mais um dia em que ela é a mãe que eu me recusei a ser, a parceira que eu não consegui ser, a mulher que eu fui boa demais em destruir. A audiência de emergência é amanhã. Provavelmente vão estender a ordem de restrição para incluir ele também. Talvez peçam uma avaliação psiquiátrica ou algo pior. E eu vou comparecer e tentar explicar por que estava perseguindo a madrasta da minha filha para tentar encontrar algo contra ela. Tentar justificar o injustificável. Mas por agora só estou aqui sentada, vendo o sol nascer sobre a vida que eu mesma arruinei. Me perguntando se existe um fundo para esse poço que cavei. Me perguntando se todos tinham razão em desistir de mim. Porque estou começando a achar que sim. Atualização 5. A internação psiquiátrica durou 72 horas. Eles me encontraram ainda parada diante da minha antiga casa, ao amanhecer. Motor desligado, apenas olhando. Alguém chamou a polícia ao me ver caída sobre o volante. Eu não estava tentando me machucar. Só tinha finalmente ficado sem forças. A audiência aconteceu enquanto eu ainda estava no hospital. Minha mãe compareceu à audiência no meu lugar. Ordem de restrição estendida contra todos. Tratamento psiquiátrico obrigatório por 6 meses e perda total dos direitos de visita até nova avaliação. O juiz classificou meu comportamento como crescente e preocupante para a segurança das crianças. Minha mãe me visitou uma vez durante a internação. Ela parecia destruída. As crianças sabem que você foi hospitalizada, disse. Perguntaram se você está bem. O que você disse a elas? A verdade. Que você está doente e recebendo ajuda. Elas me odeiam? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não responderia. Seu filho quer te visitar quando você estiver melhor. Sua filha. Ela precisa de mais tempo. Isso foi há 4 meses. O tratamento psiquiátrico não é nada como nos filmes. É terapia em grupo com outras pessoas que também destruíram suas vidas. É uma medicação que me faz sentir como se eu assistisse a minha própria vida através de um vidro embaçado. É uma terapeuta me pedindo repetidas vezes que eu explique porque achava que o carinho do meu marido era manipulação. Eu não sei admitir finalmente no mês passado. Acho que estava entediada. Acho que queria drama. Acho que inventei um problema porque minha vida era boa demais e eu não sabia simplesmente ser feliz. Ela sentiu, como se estivesse esperando que eu dissesse isso. E o caso? Perguntou. Eu queria me sentir desejada por alguém novo. O toque do meu marido tinha se tornado rotina, seguro. O irmão dele era perigoso, excitante, errado. Fiquei olhando para minhas mãos. Eu destruí minha família por alguns meses de sentir que era desejada por alguém que ao mesmo tempo mandava mensagens para 3 outras mulheres. Meu marido enviou os papéis do divórcio para o hospital. Acordo final. Ele não queria nada de mim, só um corte limpo. Custódia total com possibilidade de visitas supervisionadas depois do tratamento bem-sucedido. Mais do que justo, considerando tudo. Assinei sem lutar. O que ainda havia para lutar? Meu apartamento se foi. Não conseguia pagar sem trabalhar. Agora moro em uma casa de reabilitação, com outras mulheres tentando reconstruir a vida depois de bater no fundo do poço. Não falamos muito sobre o passado, mas às vezes as histórias escapam. A mulher do quarto ao lado matou alguém dirigindo bêbada. A da frente desviou o dinheiro da escola dos filhos. Todas estamos aprendendo a viver com o que fizemos. Consegui um emprego em um armazém no mês passado. Turno da noite, embalando caixas. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém se importa. Bato o ponto. Embalo caixas por 8 horas, bato o ponto de novo. Um trabalho mecânico que paga o suficiente para o aluguel e a terapia determinada pelo tribunal. Às vezes penso na minha antiga vida, minha carreira, a casa com o cantinho do café da manhã, onde meu marido beijava meu pescoço enquanto eu preparava o café. Então fechou outra caixa e continuo. Meu filho me escreveu uma carta semana passada. Primeiro contato desde o hospital. Mãe, estou bem. O primeiro ano do ensino médio é difícil, mas estou me virando. O pai me ajuda com álgebra. Ela ajuda com inglês. Entrei no time de basquete júnior. Sei que você ainda não pode vir aos jogos, mas talvez um dia. Não entendo porque você fez o que fez, mas ainda é minha mãe. Melhore. Por favor. Já li tantas vezes que o papel ficou macio de tanto manusear. Minha filha ainda não escreveu. Pela minha mãe sei que ela está indo bem. Quadro de honra. Clube de teatro. Namorando um bom garoto da aula de química. Faz terapia toda semana para lidar com o que eu a fiz passar. Minha mãe diz que ela está aprendendo a separar a mãe que a criou da mulher que destruiu tudo. Talvez um dia ela esteja pronta para conhecer as duas. A casa de reabilitação tem internet, mas não posso usar redes sociais. Parte do plano de tratamento. Minha terapeuta diz que eu as usava para alimentar comportamentos obsessivos. Ela tem razão. Não sinto falta. Não quero mais ver fotos felizes da família deles. Não quero me torturar com vislumbres da vida que joguei fora. A namorada do meu ex-marido, agora noiva segundo minha mãe, mandou uma mensagem pelo meu advogado. Nada maldoso, nada provocativo. Apenas, estou cuidando deles. Dos 3. Foca em ficar bem. Mesmo depois de tudo, ela mostra mais graça do que eu jamais mostrei. A esposa do meu cunhado se divorciou e se mudou para 3 estados de distância. Minha mãe disse que ele também está em tratamento, em uma clínica para vício em sexo. A relação dele com meu ex-marido acabou para sempre. 28 anos de fraternidade destruídos porque eu estava entediada, e ele não conseguia se controlar. Nosso caso não foi especial nem significativo. Foi só 2 pessoas egoístas destruindo todos ao redor por uma emoção passageira. Penso muito nisso durante meus turnos noturnos. Como eu tinha um marido que me amava do jeito certo, e eu chamei de errado porque estava vazia por dentro. Como criei uma crise porque a paz me deixava desconfortável. Como culpei por minhas escolhas até o fim. Minha psiquiatra diz que isso é progresso. Assumir responsabilidade real sem desculpas. Mas ela está errada. Isso não é progresso. É apenas a verdade. A verdade feia e simples de que passei tanto tempo fugindo. Amanhã fará 6 meses desde a internação psiquiátrica. Vou concluir o tratamento obrigatório e poderei pedir visitas supervisionadas. Meu advogado diz para esperar. Diz que as crianças ainda precisam de tempo. Diz, meu filho, querer contato não significa que ele está pronto para me ver. Ele provavelmente tem razão. O que eu diria afinal? Como olhar nos olhos dos meus filhos depois que eles me viram destruir o pai deles e atacar a madrasta que os ama? Como explicar que eu errei em tudo? Que o único crime do pai deles foi me amar demais? Você não explica. Você apenas vive com isso. Vai à terapia. Toma a medicação. Embala caixas à noite e dorme durante o dia. Lê a carta do seu filho até as palavras se embaralharem. Aceita que sua filha talvez nunca te perdoe. Aprende a existir na vida que criou em vez daquela que destruiu. Atualização 6. Meu ex-marido se casou novamente no mês passado. Cerimônia pequena, só a família. Meus filhos fizeram parte do casamento. Minha mãe foi. Disse que foi lindo. Disse que o discurso da minha filha sobre reencontrar o amor depois da dor fez todo mundo chorar. Disse que meu filho acompanhou a noiva até o altar, já que o pai dela faleceu há alguns anos. Disse que meu ex parecia em paz pela primeira vez desde que eu o acusei de me hipersexualizar. E eu fico feliz. Não é nobreza nem evolução. É só verdade. Ele merecia algo melhor do que o que eu dei. Todos eles mereciam. E agora eles têm. Às vezes, tarde da noite no armazém, cercada por caixas e luzes fluorescentes, penso naquela mulher que 10 anos atrás escreveu sobre amar o toque do marido. E me pergunto quando ela morreu, se foi algo gradual ou repentino.
Se lutou para sobreviver ou aceitou o vazio, nunca vou saber. Aquela mulher se foi substituída por alguém que destruiu tudo que tocou. Alguém que culpou todos, menos a si mesma. Alguém que aprendeu tarde demais que ser amada não é um fardo, a menos que você esteja quebrada demais para receber amor. E eu estava. Quebrada demais, vazia demais, convencida de que drama significava paixão e paz significava tédio. Disposta demais a queimar tudo, só para não admitir que o problema sempre esteve dentro de mim. Minha terapeuta quer que eu trabalhe o perdão. Não o perdão deles. Eles já seguiram em frente. Mas o perdão de mim mesma. Ela diz que carregar essa culpa para sempre não ajuda ninguém. Eu balanço a cabeça, finjo concordar, mas ela está errada. Há coisas pelas quais você não tem direito de se perdoar. Escolhas que você carrega para sempre. Consequências que você mereceu. Com cada mentira, cada culpa jogada em outro, cada recusa em ver a verdade. Essa é a minha. Essa casa de reabilitação. Esse turno noturno. Esse silêncio da minha filha. Essa distância cautelosa do meu filho. Essa consciência de que outra mulher está criando meus filhos. Porque eu não soube reconhecer o amor quando ele vivia na minha casa. Porque eu chamei toques gentis de opressão e procurei paixão na traição. Eu tinha tudo. Um marido que me valorizava. Filhos que me adoravam. Uma vida cheia do tipo de amor pelo qual as pessoas rezam. E eu fiquei no meio dessa bênção e a declarei um fardo. Afastei as mãos que me seguravam. Corri para braços que não significavam nada. Depois culpei todos, menos a mim mesma quando tudo desabou. Essa é a minha história. Não uma tragédia de manipulação ou de mal-entendido, mas a história de uma mulher que tinha tudo e jogou fora, porque confundiu ser amada com ser controlada, que destruiu o coração de um bom homem, e depois perseguiu a felicidade dele, quando ele ousou se curar sem ela. Não existe redenção aqui, nem final feliz, apenas a verdade. Finalmente, depois de todo esse tempo,